Vamos compreender a prosperidade como um processo e criar um projeto para ser mais próspero. Essa é a razão central desta aula. Porque a prosperidade, ela é um caminho para aproximar você do seu topo. A prosperidade é avanço, é avançar constantemente em direção a um pico que você define, ou um topo que você define. Isto é a prosperidade. E olha, se você quer que o seu cérebro colabore com você e produza a química mais importante, você tem que se propor a pequenos desafios de tempos em tempos, porque isso vai produzir uma química fantástica, que é a dopamina, que é o neurotransmissor da conquista. É esse neurotransmissor que produz em você uma energia de desejar, de querer, de avançar. É esse neurotransmissor que ativa em você o seu conquistador, o seu ser explorador, que está dentro da sua biologia evolutiva. Veja isso, você já tem duas coisas importantíssimas para prosperar dentro de você, que é a sua química da dopamina, que só precisa de você propor a você mesmo pequenos desafios para obter vitórias, né? Pequenas vitórias. Isso produz uma super química também de contentamento e ativa a sua biologia evolutiva, o seu conquistador. Você tem esse conquistador dentro de você. Agora, com essas duas ferramentas que você já tem, nós podemos planejar um processo com 3 degraus. O primeiro degrau é da organização mental. Você precisa organizar as suas ideias, as suas emoções, porque isso vai organizar a sua química. Se não, é uma desordem interna que vai se revelar numa desordem externa, numa enrolação na sua vida. Primeira coisa que a gente precisa fazer para essa organização interna acontecer. Eu vou falar de 3 passos importantes. O primeiro passo é definir o seu topo. Definir o seu pico, onde você quer chegar em alguma das áreas da sua vida. Pode ser em qualquer área que você definir, tá? Então você define, bom, o meu topo próspero que eu quero buscar está aqui. Importante você sair para caminhar ou empreender uma viagem na sua vida, você ter uma direção para chegar, né? Senão não funciona. E aí mora um grande erro da maioria das pessoas. Elas vão para o seu dia sem direção. Acordam todos os dias, vão ver o que o dia vai me trazer, o que os acontecimentos vão me propor, e acabam envolvidos com os acontecimentos do dia, se enrolando com eles, com tarefas para fazer, e o seu ser passa a ser um cumpridor de tarefas. Dá para prosperar assim? É improvável. Você fica escravo de tarefas a fazer, acaba colocando em andamento um processo de estagnação. Você acaba muito envolvido com coisinhas, acontecimentozinhos, e tem que fazer isso, mais aquilo. Se torna um fazedor de tarefas. Ou pior do que isso, não tem nenhuma tarefa para cumprir e começa a se ocupar com problemas, com preocupações, e aí coloca em andamento o processo de empobrecimento. Porque o seu cérebro, se você não tiver uma ocupação valorosa, ele vai se preocupar com bobagem. E aí você empobrece. É óbvio. Então, o que você precisa fazer é se envolver com algo valoroso, com algo grandioso, se propor pequenos desafios até chegar lá. Ao contrário, seu cérebro, né, tão poderoso, se envolve, se ocupa com problemas e preocupações, escravizando você. Jamais nesse lugar você chegará à prosperidade. Onde você coloca a sua atenção, você se torna. Coloque a sua atenção em se desafiar para chegar no topo. Ou o seu cérebro vai fazer sozinho o que ele foi desenhado primitivamente para fazer. Olhar para as preocupações, olhar para os medos, olhar para o que é difícil. Evite isso.
O segundo passo para esse projeto, esse treinamento em direção à prosperidade é: tenha um modelo de inspiração que já está no topo que você quer, que você deseja. Encontre o seu modelo de inspiração para você poder se espelhar, ter um espelho e um estímulo de onde você pode chegar. Mas tome muito cuidado para não se comparar, porque vai ser muito injusto. Você está iniciando, ele já passou por todo o treinamento e chegou lá. Ele se torna uma inspiração. Se você se comparar e tentar ser igual a ele, buscar os mesmos resultados aqui onde você está, você vai se frustrar e muitas vezes desistir, desanimar. Ele serve de inspiração. Você olhar, olha, esse ser humano chegou lá, eu também posso, fazendo do jeito certo. O terceiro passo, ele é o foco no treinamento dividido em etapas no tempo. Eu gosto de dividir o meu treinamento em 4 etapas. Meu treinamento em direção a qualquer prosperidade que eu queira alcançar. Eu divido em 4 etapas. A primeira etapa eu chamo de investigação. É quando eu pesquiso, quando eu vou em busca de conhecimento, de estudo, de pesquisa sobre aquela área que eu quero prosperar. O segundo passo é o passo de elaboração de um projeto. Eu elaboro um projeto. Como é que eu vou fazer para chegar no meu topo? Elaboração das etapas, a elaboração do projeto. O terceiro passo é quando eu começo a implementar na minha ação a minha pesquisa, o meu conhecimento e o meu planejamento. E o terceiro passo, então eu estou implementando. O quarto passo é quando eu faço um refinamento. Eu gosto de comparar isso a uma experiência que eu tive com a dança do salão. Eu estive em Los Angeles, na escola mais famosa do mundo, que é num cinema antigo. Eles reformaram o cinema, uma coisa enorme, onde deixaram as arquibancadas para assistir às danças assim. Imagina, um prédio imenso, né? Dividido, numa aula de salsa, da dança de salão de salsa, dividido em 3 grandes espaços. O primeiro espaço era para iniciantes, cercado, né? Os iniciantes podiam chegar e dançar ali no primeiro espaço, tinha monitores para observar e professores de dança. Depois tinham o espaço intermediário, depois tinha o espaço bem próximo da banda, né, que tocava a música, e estavam os experts, os grandes dançarinos. E as pessoas ficavam lá assistindo para ver os grandes dançarinos lá perto do topo. E eu sei dançar um pouco de salsa, estava um pouco desacostumada, mas sei o passo básico. Entrei na primeira fase, né, na primeira faixa do salão, e dancei lá com 2 dançarinos, dancei bem, e os monitores me passaram para a segunda parte, né, onde eram os intermediários. E ali eu peguei um dançarino que me matou, porque ele dançava muito veloz, eu não consegui acompanhar, meu coração acelerou, eu quase morri. Eu não estava preparada para aquela fase intermediária, né? E aí você vai, depois dessa fase, para os experts. E os experts, eles dançam, quem olha de fora na arquibancada, com leveza, com precisão, com facilidade. Parece tão fácil, né? Olha aquilo, as pessoas flutuam, dançando, tudo acontece numa determinada leveza, tudo bonito. Aí você olha para o primeiro estágio ali, que é os passos básicos, você vê mais dureza, mais esforço, mais dificuldade, né? E é assim mesmo o treinamento para a prosperidade. O seu modelo de inspiração, ele está lá, próximo da banda. Ele já treinou muito. Você pode mirar nele, espelhar ele chegou lá, porque ele treinou. E você está aqui no primeiro passo. Você está aprendendo. Você precisa da paciência, da humildade e de se apoiar em pequenos desafios e etapas até você chegar lá no seu expert, o que é possível. Depende da sua dedicação. Dedique-se, porque vale muito a pena. Como é que você pode medir a sua prosperidade? A primeira forma de medir a sua prosperidade é que hoje você está melhor do que ontem e amanhã você estará melhor do que hoje. A gente não consegue ser próspero fazendo mais do mesmo.
Isso é burro, gente. E eu vejo muita gente, quando não tá obtendo o que quer, aumentar o tempo. Dedicar mais tempo para fazer mais do mesmo. Então, só consegue mais luta, mais dificuldade, mais esforço e torna um pobre, coitado. Não seja esse pobre, coitado. Se você está fazendo alguma coisa por um determinado tempo e aquilo ainda não demonstrou resultado, pare, não faça mais do mesmo, não é próspero. O que você faz? Diferente e melhor. Um dia após o outro ou por etapas. O que eu estou propondo, que é um treinamento de prosperidade por etapas, é para que você esteja dentro de um processo elegante, ágil, em etapas, até o seu topo, até o seu pico. Então você divide em etapas e na primeira etapa, por exemplo, de estudo, de conhecimento, de entender a área que você quer prosperar, que você pode fazer em um mês, ou menos, ou 3 meses, ou mais, depende da área, você se entrega, você se dedica, você aprende, é o passo básico. Quando vê que você está suficientemente bom nesse passo básico, aí você passa para a segunda etapa, né? Você já sabe, essa aqui, a segunda etapa também vai ser ágil, elegante e com mais facilidade, né? Porque você aqui já fez bem feito e passa para a segunda etapa. Quando você passa para a segunda etapa é um novo desafio, se enche de química de dopamina, você conquista, se enche de química de contentamento, que é a serotonina, porque você dividiu em etapas viáveis, possíveis, inteligentes, até chegar no seu topo, sempre fazendo diferente e mais em cada etapa. Primeiro estudou, depois criou planejamento, depois implementou, depois refinou. É elegante, é uma dança precisa, ágil, fácil. A segunda maneira de você medir a sua prosperidade é pelo grau de materialização e feitos que você vai alcançando nesse processo. Então você vai vendo os resultados aparecerem. É muito bom. Aí vem a química, tô conquistando. Vou atrás, química da dopamina. Tô conquistando química relacionada com a produtividade e com o tempo. Isso é muito importante. Ser próspero é ser produtivo. E nós temos 3 sabotadores da nossa produtividade, que é usar bem o nosso tempo de forma a produzir o nosso melhor. O primeiro grande sabotador é a vitimização. É quando você se vitimiza das coisas, né? É quando você dá poder para coisas que estão fora da sua zona de conforto, fora da sua zona de influência. Você não pode mudar o que você não pode mudar e tá fora e você se envolve com aquilo. Um exemplo é as pessoas que se envolvem com o país, com o governo, com o mundo, com as questões do mundo, e se envolve e deixa de colocar a atenção naquilo que ela realmente pode modificar para a sua prosperidade, para a prosperidade do mundo. Geralmente essas pessoas não têm prontidão para mudar, para fazer e para se responsabilizar de tal forma que até pudessem mudar o mundo, porque elas estão sempre muito indispostas. São vítimas e se envolvem nesse vitimismo e deixam de prosperar. São pobres, são as mais pobres. Outro grande sabotador é a mediocridade, é fazer o que a média faz, é fazer o ordinário. Quando você quer prosperar, e saiba que o seu modelo de inspiração que está lá no topo, ele fez o extra. Entregue o extraordinário. O mais triste é pessoas que pensam que só quando estiver naquele lugar ideal vão entregar-se no seu máximo. Isso é uma pobreza de pensar, você nunca vai chegar lá se você não começar hoje a entregar o extraordinário, o extra, o mais, a sua melhor parte, se entregue o melhor, que esse é o meu propósito na minha vida. Qualquer coisa que eu faça, eu tô aqui nesse vídeo fazendo o meu melhor, porque sei que eu vou receber o melhor. É uma troca com o mundo, né? O extra, o ser extraordinário.
Um outro grande, no meu ponto de vista, o maior sabotador da produtividade e da prosperidade é a distração. E veja, o nosso cérebro é uma máquina de distração. Pesquisas científicas comprovam que de 4 em 4 segundos nós perdemos o foco. O cérebro foca em algo, em 4 segundos ele desfoca e foca em outra coisa. É como ele piscasse 4 segundos para isso, depois ele tirasse essa atenção e colocasse no outro lugar. E a mudança de capacidade de concentração foi abrupta nos últimos anos. Uma pesquisa demonstra que nós tínhamos 12 segundos de concentração em média, o ser humano em média, passamos para 8 segundos de concentração. Ou seja, se concentrar é muito difícil se você deixar sozinho para o seu cérebro, porque ele não tem essa capacidade, né? E hoje em dia, em função do celular, tá sempre na nossa mão, nós estamos extremamente distraídos e improdutivos. A distração também com coisas que não são de nossa prioridade. O distraído com pessoas, o distraído com atividades que não nos levam ao que é prioritário à nossa vida. E nós ficamos ali de bobeira mesmo, e o tempo passando e nós distraídos. Não sabemos dizer não para as coisas que não são nossa prioridade. Aprender a dizer não para pessoas, atividades que não são a nossa prioridade, leva à prosperidade. Eu não sei dizer não, vá que o outro não goste, fique mal, de mal comigo. Aprenda a dizer não com elegância, de um jeito chique, né? Olha, eu adoraria te dizer sim, mas vou te dizer não porque tem um grande projeto pela frente. E se vincule toda a sua energia, suas prioridades a este projeto pela frente. Vença esses sabotadores, porque é eles que te impedem de chegar na tua produtividade, que é essencial para a prosperidade. E o terceiro degrau para a sua prosperidade é a sua organização financeira. E esta, gente, é matemática pura. É ativar o seu cérebro matemático e ganhar mais, investir melhor e gastar menos. São essas 3 coisas. O dinheiro é uma moeda que significa valor. Você gostando ou não, se você está ganhando pouco, você está sendo pouco valorizado pelo mundo, pelo universo. Se você gosta ou não dessa ideia, essa é a verdade. Você enfrente da forma que você quiser. O que eu vejo é que muita gente se defende, se justifica olhando para o lado errado, criando crenças limitantes em relação a dinheiro. Que dinheiro é sujo, que dinheiro não traz felicidade, que dinheiro e gente rica não é boa, que é materialista e ser materialista é ruim. Quanto mais você tem, mais você pode dar para o mundo. Quanto mais você se sente seguro, mais você entrega a segurança para o mundo. Quanto mais você se sente capaz, porque o dinheiro te traz capacidade de viver melhor, mais você pode dar para os outros. Dinheiro é valor e não tem outra coisa. Se você não está ganhando ou só para sobreviver, o mundo não está te valorizando, nem você. Porque essa é a moeda atual de valor. Poderia ser outra, poderia ser escambo numa outra época, foi de você trocar mercadorias e se sentir provido, né? Prosperidade é sim estar escalando o seu dinheiro, o seu valor. Quando você trabalha a prosperidade dentro desse processo, deste caminho de se aproximar do seu topo, através de um projeto com um topo para chegar, com um modelo de inspiração, com etapas e pequenos desafios, ativando no seu cérebro as químicas da prosperidade, que é a química da dopamina e a química do contentamento da serotonina. Quando você está ativando o seu conquistador que mora dentro de você, que está na sua biologia evolutiva, você tem muita satisfação. Sua vida fica plena, sua vida fica intensa. Vale muito a pena você investir neste projeto de ser mais próspero
amanhã mais do que hoje e hoje ser mais próspero do que ontem. Criar etapas, se envolver com elas, se envolver com algo de valor que vai te levar a algo grande para você. Ao invés de ter uma mente envolvida com tarefas, com esforço, com luta, com tarefa, com esforço, com luta, ou pior, com preocupações, que é uma mente não ocupada numa caminhada, não ocupada com um objetivo, com um propósito. Eu espero que esta aula tenha mexido com você de forma positiva, movido em você o desejo de prosperar. Se você quer me conhecer mais e conhecer mais a neurociência do cotidiano, que eu chamo a práticas para você de forma objetiva e rápida alcançar melhores resultados, tem um link aqui na descrição, que é o portal do Terapia de Choque, que é um portal de neurociência com sessões comigo, e completo esse material para você usar o seu poder cerebral para prosperar e para todas as demais coisas que você quer mais na sua vida. Então clica no link, me conheça melhor e conheça melhor o portal Terapia de Choque.